O objetivo desse vídeo é orientar os cristãos que, por algum motivo, decidiram deixar uma igreja para congregar em outra comunidade cristã. A finalidade desse conteúdo não é incentivar ou desencorajar a mudança de igreja, mas aconselhar as pessoas que já tomaram essa decisão para que evitem ou reduzam as chances de ferir ou ser ferida, magoar ou ser magoada nesse processo. Não abordaremos aqui quais razões justificam ou não essa atitude. Também não vamos argumentar a favor ou contra a permanência na igreja atual. Nós faremos isso em outra oportunidade. Portanto, partiremos do princípio que a decisão foi tomada. Esse material foi pensado para pessoas que dedicaram anos de suas vidas e tiveram uma experiência genuína de convivência cristã em comunidade. Esse vídeo é relevante porque muitas pessoas estão vivendo essa situação e estão em dúvida sobre a melhor maneira de se desligar de uma comunidade cristã e ingressar em uma nova igreja. Dito isso, precisamos pensar em como essa decisão será comunicada ao ministério e para a congregação. Também é preciso pensar em como ficarão os relacionamentos construídos dentro da igreja que será abandonada. Se você se interessou por esse assunto, deixe o seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. É difícil deixar uma igreja que você amou e talvez ainda ame, mas sem entrar no mérito da motivação, a decisão já foi tomada. Nesse caso, não é o abandono da fé. Não está deixando a igreja como comunidade organizada ou a igreja espiritual, corpo de Cristo. Você está apenas trocando uma congregação cristã por outra congregação cristã, trocando a igreja institucional A pela igreja institucional B. Saia pela porta da frente. É importante que você deixe a igreja de forma limpa e gentil. Será melhor para todos. É provável que, no tempo em que você conviveu na igreja, tenha tido alguma decepção. Talvez tenha ficado alguma mágoa. Aproveite a ocasião de despedida para pedir desculpas, para liberar perdão. A capacidade de perdoar está na essência da vida cristã. Sempre que possível, converse com o pastor da igreja. Eu digo sempre que possível porque sabemos que, infelizmente, alguns pastores não reagem com maturidade a essa situação e acabam levando o assunto para o lado pessoal e conduzem a conversa que deveria ser madura e cristã de forma bastante negativa para o membro. Alguns chegam ao absurdo de amaldiçoar o ex-membro e dizer que ele perderia uma suposta cobertura espiritual que só existe na igreja dele. Então, nesses casos, o melhor é não conversar pessoalmente. No máximo, enviar uma carta informando cordialmente a sua decisão. Feita essa ressalva, o ideal é sempre que possível conversar com o pastor. A pior coisa que pode ser feita nessa conversa é descarregar todas as suas críticas contra a igreja, os membros ou o pastor. O ideal é agradecer o tempo que você ficou na igreja, tudo que de bom ele e a igreja te proporcionaram, para deixar a porta aberta e principalmente manter um vínculo de amizade. Não é porque você deixou a igreja que você será inimigo do pastor. Não é porque você discorde de algumas coisas que o pastor faz ou pensa que você precisa sair brigado com ele. Muitas igrejas têm o bom costume de despedir a pessoa com a bênção do pastor. O pastor faz uma oração desejando o bem para o ex-membro e que ele seja feliz na nova igreja. Esse é o ideal. Esse é o caminho que deve ser buscado sempre que o contexto permitir. Não se afaste dos seus amigos da antiga igreja. É possível que você tenha feito bons amigos no tempo em que congregou na igreja. Não faz sentido você se desligar deles simplesmente porque não assistem mais ao culto no mesmo local. Contudo, evite ficar perguntando para eles sobre questões relativas à igreja que você deixou, principalmente se for sobre problemas do ministério ou das pessoas que você teve alguma mágoa ou decepção. Também evite ficar comparando a sua igreja atual com a anterior, principalmente para insinuar que a igreja que seus amigos estão é pior ou inferior. Não demonize sua igreja anterior. Seja qual for o motivo que te levou a sair da igreja, não fique empenhado em denegrir a imagem da instituição, do ministério ou das pessoas nas redes sociais.
Esse ato irá criar sentimentos ruins no coração de pessoas que, até pouco tempo, você convivia. Além disso, se você passar dos limites, pode dar motivo para ser processado por calúnia ou difamação. Eu acredito que, em quase a totalidade dos casos, a melhor opção é não seguir o caminho da disputa teológica e acusações públicas de desvios de conduta com a sua antiga igreja. Não exagere nas expectativas com a nova igreja. É comum as pessoas criarem expectativas exageradas quando trocam de igreja. Lembre-se que a igreja é formada por pessoas que têm muitos defeitos. Todos têm as suas falhas, inclusive você. Talvez a sua nova igreja não tenha alguns problemas que você não aceitava na igreja anterior, mas provavelmente tem alguns problemas que você desconhece, ou em pouco tempo você perceberá que são mais graves do que você imagina. Cuidado com os critérios para a escolha da nova igreja. As pessoas podem cometer 2 erros quando escolhem uma nova igreja. Escolher uma igreja que é exatamente igual à que deixaram, escolher uma igreja que é o oposto daquela que eles deixaram. Nenhum desses 2 extremos é recomendável. Pode parecer sensato escolher uma igreja totalmente diferente daquela que deixou, mas se você for longe demais, pode estar trocando um conjunto de problemas que você já conhece por outro que é desconhecido. Por outro lado, se a igreja para a qual você está indo é igual à que você está deixando, é possível que você futuramente chegue à conclusão que não valeu a pena a mudança. Contudo, o mais importante é ir para uma igreja espiritualmente saudável, que tenha compromisso com os valores cristãos e uma doutrina bíblica. Não se ocupe em outra igreja muito rápido. Ser ativo na igreja institucional é positivo para a caminhada cristã. É nosso dever como cristãos contribuir para que as pessoas tenham um encontro com Cristo e cresçam na fé, bem como ajudar os que estejam passando por necessidades. Entretanto, é prudente chegar na nova igreja com calma. Lembre que você precisará de um tempo de transição. É necessário conhecer e se adaptar à forma como a igreja funciona. E isso leva tempo. Não caia na tentação de, em poucos dias, assumir diversas responsabilidades na nova igreja e pouco tempo depois descobrir que não fez uma boa escolha. É importante estar seguro que fez uma boa escolha para começar a assumir responsabilidades de liderança. Cuidado também para não querer mudar as coisas na sua igreja atual, para que ela fique igual à sua igreja anterior. Não fique comparando a sua igreja atual com a anterior. É muito provável que você encontrará elementos na igreja anterior que sejam, na sua opinião, melhores que os da nova. Talvez o louvor ou a pregação da igreja anterior te agrade mais. Talvez os membros da igreja anterior sejam mais atenciosos e educados. Enfim, é pouco provável que a sua nova igreja seja melhor em tudo. Eu posso te garantir que você sentirá falta na nova igreja de algo que tinha na igreja anterior. Contudo, evite fazer esse tipo de comparação com os membros da nova igreja. Isso pode criar uma imagem negativa de você e dar margem para respostas mal educadas como: então volta para lá. Ou então, por que você veio para essa igreja? Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com essas recomendações para uma pessoa que pretende trocar de igreja? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações sobre esse importante tema.